Olá, pessoal. Então, essa é a nossa disciplina de introdução ao cooperativismo e agora nós vamos estudar a unidade 1. Na unidade 1, nós temos um conjunto de conteúdos que tratam sobre a parte introdutória do empreendedorismo cooperativo, de conceitos, a parte de concepção histórica, doutrina cooperativista, aliás, as características da sociedade e a organização do sistema cooperativista. Tudo bem? Então acompanhe comigo o resumo aqui da nossa unidade 1. Tá? Então, para introduzirmos aqui os conteúdos da unidade 1, vamos fazer uma reflexão inicial sobre a dimensão social e econômica do cooperativismo. Então eu vou mostrar para vocês algumas imagens aqui. Em sala nós vamos trabalhar outras imagens, com outras referências, dados. Mas inicialmente aqui eu trago duas imagens para que vocês possam entender as possibilidades da atuação do cooperativismo nesse contexto, beleza? Então a primeira imagem eu trago aqui uma casa de pau a pique, coberta de palha, de coco-babaçu, e mostra uma estrutura de moradia muito precária. Essa estrutura de moradia é muito comum no interior do Maranhão. Essa situação de moradia, ela pode ser resolvida pela atuação dos governantes, né, através de políticas públicas e também pela iniciativa privada, criando um modelo de negócio para vender moradias, loteamentos, um preço mais acessível. Porém, nós sabemos que esse tipo de empreendedorismo social, ele não é tão comum no Brasil. Ele é agora que está iniciando, né, esse empreendedorismo de impacto. As cooperativas, elas já atuam há bastante tempo e, inclusive, elas têm tinha um ramo, né, que hoje está condensado, né, mas eles tinham um ramo chamado ramo habitacional, que justamente desenvolvia a possibilidade dos seus cooperados criarem, formular uma cooperativa para construir casas, né, do ramo habitacional. Então, a primeira imagem é isso. A segunda imagem que eu trago é relativo à parte de saneamento básico, estrutura de esgotamento sanitário que é muito precária no Brasil e na região norte, especialmente no Maranhão. Então, no Maranhão, por exemplo, apenas 6,5% dos municípios, né, esse dado está aqui, ele conta com serviço de esgotamento sanitário. Então, nós temos um tipo de cooperativa que atua nesse ramo de infraestrutura, que é possível também desenvolver mecanismo para auxiliar essa dimensão social aqui que está sendo observada, né, que impacta o meio ambiente e também impacta a vida das pessoas. Tudo bem? Então, isso são possibilidades de atuação do cooperativismo, porque ele é um modelo de negócio ali que ele não é nem um negócio, um empreendedorismo social, nem uma empresa mercantil. Ele está ali no meio termo entre esses dois modelos de negócio e ele é capaz de promover o bem-estar social e econômico dos seus associados, construindo seja no ramo de infraestrutura, seja no ramo de trabalho, seja no ramo de consumo, mecanismos que possam facilitar a vida dos seus cooperados, beleza? Então, também importante mostrar para todos esses dados aqui, né? Eu sempre trago esses dados de uma maneira geral para que vocês possam ver. São números do cooperativismo a nível mundial. Então, nós temos a informação de que uma em cada 7 pessoas do mundo, ela tem algum vínculo com uma cooperativa, ela é associada à cooperativa. Então, o modelo de negócio está presente em mais de 100 países. Então, segundo a OCB, né, no último relatório da OCB, no Brasil, então, existe cerca de 6,7 mil cooperativas. Então, gera em torno de 370 mil empregos, né, diretos pelas cooperativas. Tem mais de 3,2 milhões de associados. Então, são números bem expressivos, tá? Então, entrando aqui na parte do empreendedorismo cooperativo, né, dos conceitos básicos, nós temos o primeiro conceito, o conceito de cooperar. O que significa cooperar? Resdorf traz esse conceito de que trabalhar simultaneamente ou coletivamente com outras pessoas buscando um objetivo em comum. O outro conceito muito importante é o conceito de cooperação. Cooperação é um método de ação, né, no qual os indivíduos, as famílias, com interesse comum, se propõem a constituir um empreendimento no qual eles tenham direitos, né, deveres, logicamente, mas que eles todos ali são tratados como iguais.
né? E as sobras desse empreendimento, que são alcançadas ali nos resultados, elas são repartidas também igualmente entre os associados que compõem esse grupo de ação, de pessoas que estão cooperando entre si, beleza? Agora o conceito de cooperativa. Eu trago o conceito da OCB, da Organização das Cooperativas Brasileiras, que faz parte do sistema OCB. Ele diz que é uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida. Então, nós vamos estudar mais na frente as características básicas de uma sociedade cooperativa. E nós vamos verificar que existe uma drástica diferença entre a sociedade mercantil. Uma delas que está demonstrada aí no conceito, é a questão da gestão democrática e a propriedade coletiva, né? Ela pertence a todos os membros que compõem a cooperativa. O outro conceito também muito relevante é o conceito de cooperativismo. Então, cooperativismo é um movimento, filosofia de vida e modelo socioeconômico capaz de unir o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. Isso ficou bem evidenciado naquelas figuras que mostramos anteriormente, onde eu propus uma reflexão sobre a capacidade de atuação dessas cooperativas para resolver aqueles problemas que foram propostos ali, que estão dispostos naquelas figuras. Uma relativa à moradia e outra relativo a saneamento, esgotamento sanitário, tá? Então, se eu consigo resolver aquele problema através de uma sociedade cooperativa, eu estou unindo o desenvolvimento econômico dos seus associados, que compõem aquela cooperativa, e promovendo o bem-estar social, né, para aquelas pessoas. Beleza. Entrando agora na parte de concepção do cooperativismo, né, a parte de origem e evolução, nós entendemos que o cooperativo, como filosofia de vida, né, como modelo de negócio, ele surgiu ali na Inglaterra, como uma cooperativa no distrito de Rochdale, que ficou conhecido como pioneiros de Rochdale, né, a cooperativa dos pobres de Rochdale. Então, 28 pessoas, eram tecelões, eles se juntaram, né, e fundaram em 1844 uma cooperativa ali de consumo. E ela trazia os princípios ali da filosofia apregoada pelo Robert Owen. Trazia esses aspectos de cooperação, né, na sua atuação profissional, essa melhoria da humanização do trabalho, entendeu? Então, as condições de vida desses trabalhadores que pertenciam ali àqueles distritos industriais, ali em plena Revolução Industrial, eram muito precárias, condições de trabalho, condições econômicas. Então, pegando esse gancho, Robert Owen propôs a criação de empreendimentos que visassem melhorar e garantir um bem-estar econômico e social para os seus membros. Então, as cooperativas surgem como fruto da exclusão social causada pela Revolução Industrial. Tá? Então, vamos lá. No Brasil, segundo a OCDE, a primeira cooperativa que surgiu, ela surgiu no ano de 1889 em Ouro Preto, em Minas Gerais, e foi conhecida, né, foi fundada como Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, tá? Então, foi a primeira cooperativa. Mas depois ela foi se expandindo, né, para o Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. E em 1902, o padre Theodor Amsterdam, que tem aí na figura ao lado, ele fundou a primeira cooperativa de crédito do Rio Grande do Sul, né, que é a cooperativa mais antiga existente, né, chamada Caixa Econômica de Empréstimo Amsterdã, ou Caixa Rural de Nova Petrópolis, né, uma cooperativa de crédito lá. E, a partir de 1906, surgiram as cooperativas ali no meio rural. Tá? O marco legal do cooperativismo no Brasil é a partir da Lei 5764 de 1971. Então, a lei ela trata justamente da política nacional do cooperativismo, e onde foi instituído esse regime jurídico das sociedades cooperativistas. Mas tem outros marcos importantes, né, e que eu estou citando aqui ao lado. Por exemplo, a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP. Com a Constituição de 1988, teve espaço, né, para o renascimento do cooperativismo no Brasil. E a partir de então, o cooperativismo ele tem crescido e é um modelo de negócio promissor. Bom, entrando na parte de doutrina cooperativista, né, vamos entender ali princípios e valores ali do cooperativismo, nessa doutrina. Então, a organização cooperativa, ela tem consigo os seus valores, né, valores éticos e valores mais abrangentes, né.
Então, esses valores ali são apregoados, né, para fazer com que a cooperativa ela possa manter ali um grau de união, para que ela possa gerar engajamento por parte dos seus membros ali, e consiga a chamada equidade, justiça social, solidariedade, igualdade, liberdade, democracia, responsabilidade e ajuda mútua. Então, é baseado nesses valores que as cooperativas trabalham. Sobre os princípios cooperativistas, né, do cooperativismo. Então, esses princípios norteiam também o direcionamento das cooperativas, a forma de agir, né, o que ela tem que adotar em termos de direcionamento para seguir na sua gestão. Os membros, eles não são obrigados a aderir, então ela é voluntária, ela é livre. Então é o princípio da chamada das portas abertas. A gestão é democrática, então a gestão é participativa, todos participam, tomam decisão e cada voto cada cabeça é um voto, né? Existe a participação econômica, então as pessoas participam economicamente da cooperativa com as sobras dos resultados, e também elas dividem entre si os prejuízos que porventura possam ser apresentados aí como resultado da cooperativa. Elas têm autonomia para se desenvolver e elas também têm o princípio da independência, elas são independentes. Trabalham muito fortemente a formação e a informação dos seus cooperados para que eles possam ter conhecimento, técnicas, né, tanto da gestão, da parte de gestão da cooperativa, né, para que eles possam tomar decisões melhores, mais assertivas, até mesmo para a informação e formação dos membros da comunidade. Há também um movimento muito forte de intercooperação, baseado nesse valor, né, nesse princípio da intercooperação. Ou seja, as cooperativas, elas trabalham muito ligadas uma à outra, nesse sentido de cooperando com o trabalho das outras. Então, fazendo a intercooperação, né, formando centrais, formando grupos de cooperativos que têm interesses ali em comuns e que possam desenvolver uma determinada região. E tem sempre o interesse pela comunidade. Então, a sociedade cooperativa, ela está inserida num contexto social. E aquele contexto social, ela visa tentar buscar impacto positivo para aquela comunidade na qual ela está inserida. Então, desenvolvendo aquela comunidade, mostrando meios, caminhos, ali ela tem uma participação ativa no seio da comunidade para que a comunidade possa se desenvolver também à medida que a cooperativa se desenvolve. As características básicas aí da sociedade cooperativa. Para finalizarmos aqui a nossa parte da aula inicial, nós temos que conhecer a organização do sistema cooperativista, né? Primeiro tem a questão da organização no quadro social. No mínimo tem que ter 20 sócios, né, para que seja montada uma cooperativa. A exceção é a cooperativa de trabalho, e depois nós vamos explicar sobre isso. Bom, a estrutura de uma organização, ela geralmente tem a estrutura interna, onde tem uma Assembleia Geral, os representantes ali ou conselhos, né, o Conselho de Administração, alguns órgãos ali que vão ajudar a assessorar o Conselho de Administração, presidente, vice-presidente e a diretoria ali da sociedade cooperativa, beleza? Bom, os ramos do cooperativismo, existe uma nova classificação a partir de 2019. Antigamente nós tínhamos 13 ramos e em 2019 em diante nós temos agora apenas 7 ramos. O primeiro ramo deles é o ramo agropecuária e o segundo é o ramo de consumo, que foi incorporado às cooperativas de turismo, lazer e educacional. No ramo de crédito ele não teve alteração, manteve-se constante, né, da forma como era antigamente. E o ramo de infraestrutura incorporou as cooperativas do ramo habitacional. Então, agora nós temos um único ramo chamado infraestrutura. As cooperativas de trabalho também incorporou algumas outras cooperativas, por exemplo, a produção, a mineral, turismo, lazer, especial e educacional. Então, foram todas incorporadas à cooperativa do ramo de trabalho, produção, bens e serviços. Esse é o nome desse ramo. E tem o ramo da saúde, que é composto por parte de médicos, odontológicos, né, dentistas, né, e demais profissionais de saúde. Então, cooperativas de saúde. E o ramo de transporte, que é composto pelo transporte de carga, transporte passageiro e transporte turístico. Então, esses são os 7 ramos que compõem o cooperativismo brasileiro. Bom, as organizações representativas do cooperativismo, aqui eu trago aqui a Aliança Cooperativa Internacional, que é a ICA, né, e que em 2013 ela já constituiu, a partir de 2013, constituiu esse novo símbolo do ICA, mudou do arco-íris com os pássaros para esse símbolo aqui do COP, né, do Somos COP.
Nas Américas, nós temos uma organização representativa também, que é a Cooperativas das Américas, né? A Cooperativa Aliança, faz parte da Aliança Internacional, mas a Cooperativa das Américas. E no Brasil nós temos o sistema OCB. O sistema OCB, ele é composto pela representação política institucional, que é a própria OCB, a representação sindical, que é o CNCOP, a Confederação Nacional das Cooperativas, e a representação ali no sentido de educação, né, do sentido de promoção da cultura e desenvolvimento do cooperativismo, está aí o Serviço Nacional de Aprendizagem Cooperativa. É como se fosse um SEBRAE, um SENAC, né? Então, o SESCOP é este sistema. E ele compõe, os três aí em conjunto, compõem o sistema OCB, CNCOP, OCB, SESCOP, beleza? No Maranhão, nós temos uma sede também da OCB, né? Temos a sede da OCB no Maranhão, e as unidades estaduais, chamada UES, ela promove o cooperativismo junto ao Executivo, Legislativo e Judiciário e representa o movimento dentro e fora do país, né? Então, a OCB, ela trabalha isso, e temos as unidades estaduais que representam a OCB dentro dos estados. No caso, no Maranhão, nós temos a OCB no Maranhão. E temos o Serviço Nacional do Cooperativismo, também aqui com a sede no Maranhão também. Bom, então chegamos aqui na parte final da nossa disciplina. Então, o que nós estudamos aqui foi muito essa parte introdutória do módulo 1, né, que trata sobre o desenvolvimento mesmo das sociedades cooperativas, né? Nós vimos aí o histórico dela, alguns conceitos importantes e os sistemas que compõem, né, a organização do sistema cooperativista. Aqui estão nossas referências, nós utilizamos para elaborar o nosso material, e aí nós encerramos aqui a nossa unidade.